E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, faça o favor de deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, irmão, se inscreva. Dê essa moral pra nós aí. E aí, irmão? Alessandro do céu, você viu esse ataque ao jornalismo Não. que o Pablo Marçal fez no debate? Não. O que ele fez com o vovô Josias? Eu vou chamar o Josias de vovô, igual eu chamo o vovô Raul Gil. Vovô Raul. O Também vovô não é tão Raul. velho assim também, mano. Porra, aí também já envelheceu o cara há 5 anos aí. A turma do jornalismo se juntou e disse: diga não a esse tipo de tratamento aos jornalistas. A galera que acompanhou o debate viu que o Josias fez uma pergunta ao Pablo Marçal, usando ali essa questão do eleitor ser idiota, por isso eu ajo como se eu fosse um idiota. A pergunta dele foi para esse lado. E a gente vai ver a pergunta de fato que ele fez e a resposta do Pablo Marçal, que gerou essa discussão entre os jornalistas. Em debate, caso o candidato ofenda o jornalista, ele teria que ter o direito de voltar e se defender ou colocar ali um ponto de vista para defender o seu lado. Foi a discussão que rolou. E aí, Alessandro, depois do debate, rolou um bate-papo no UOL com a Fabiola Cidral, no qual o Josias fala qual foi a estratégia dele em fazer aquela pergunta no debate e o que ele achou de não poder ter respondido. Tá? O vovô Josias agora aqui. Vovô... Vai ter um filme do Valdemiro? Não sei. No UOL Prime. Eu vi Prime, Então, sabe o que veio na minha cabeça? Tipo, Amazon Prime. Eu quero, caralho, vai ter um eu filme quero do dizer que aqui o vovô Josias pode fazer a réplica dele. Mano, tá bom, tô brincando. Sabe por quê? Porque esses caras é tudo de açúcar. Aí daqui a pouco vem, eles me ofendem, os bolsonaristas, vou processar. Tá bom, tá certo. Ai, porque eu sou o de jornalista, açúcar. Alessandro tem razão. A galera fala que o Josias é da turma dos antigos e tal, por isso ele tem a galera abraçou as dores dele em relação a ter essa segunda resposta. Então vamos lá, vamos ver o que de fato ele perguntou. E o que o Pablo Marçal respondeu pra ele. Vamos lá. O ataque de Pablo Marçal ao colunista do UOL Josias disse quem escreveu isso. Eles estão levando no próprio UOL. Quem escreveu Eles levaram isso como um ataque. Ué, cadê o nome do homem que escreveu isso? Quem assinou a matéria? Tá a cara do homem aqui, mas não tem o nome dele. Não tem o nome dele aqui. Colaboração do UOL. Acho que, sei lá, deve ser todo mundo escrevendo. O ataque de Pablo Marçal ao colunista do UOL Josias de Souza no debate da Gazeta com o My News de ontem, com candidatos à prefeitura, revela a necessidade de conceder direito de resposta também aos jornalistas, avaliou o Thales. Avaliou o colunista Thales Faria do UOL. É só o que faltava, né? Os caras também querem participar. Sim, eles querem. Diz eles que as campanhas acabam blindando os candidatos a não ter um incômodo ali durante o debate. Então, uma forma que eles têm de proteger o candidato é deixar só o jornalista perguntar e não ter uma segunda resposta em relação ao que ele respondeu, entendeu? Porque senão é sabatina. Uma forma de blindagem. Não é melhor chamar pra uma sabatina? Mas vamos ver o que ele perguntou, então, já que a galera falou que ele tá sendo atacado. Vamos ver. Empresário respondeu que, abre aspas, o jornalismo tem... quando disse que no processo eleitoral você precisava ser um idiota, o empresário respondeu que o jornalismo tem militância poderosa. Queria ser nobre, Josias, mas você não é nobre no seu jornalismo, completou Marçal. Há uma questão que precisa ser pensada para os próximos debates. O sujeito agride o Josias, deveria estar na regra. Se agrediu o jornalista terá o direito de resposta. Caramba, o Josias... Eles tá querem. vendo que eu falei pra você não chamar o cara assim? O cara se doeu por causa disso. É verdade, eu retiro o que eu falei, desculpa. Que eu parei, mano. Olha onde a gente chegou, mano. Onde a gente chegou, olha onde a gente chegou, Ele não gostou. Mas depois a gente vai ver um vídeo dele no UOL falando sobre. Nossa, lembra os jornalistas? Você tem razão. Lembra os jornalistas que debatiam com o Quércia? Como os caras tratavam o Quércia? Tem que ser formal, é verdade. Caraca. Verdade. Se fosse dado esse espaço ao Josias, tenho certeza de que ele desmancharia Marçal com educação e inteligência, com a técnica que tem. Tem que haver isso dentro dos debates, já sabendo que há essas figuras. Atacando um jornalista pode ter direito de resposta. Acho engraçado que o Pablo Marçal pegou já um monte de jornalista e deitou todo mundo. Todo mundo quer quebrar ele, né? Só desce um pouco mais, Alessandro, pra ver se aí a gente tem a pergunta do Pablo Marçal. Deixa eu ver não, aqui, né? Eu gostei, foi desse... foi a análise. Dessa análise dela aqui, ó. Mano. Mas vamos pro vídeo dele, antes de você colocar seu ponto de vista. Eu mandei pra você. Ah, tá, peraí, então. Isso. Vou catar o vídeo dele aqui. Isso. Aí você pega só o comecinho. Ou esse? Esse. Esse, né? Não, esse é o mesmo. Não, vai de cima. Você pega só o comecinho. Não, peraí que eu vou te mandar.
Você pega só o comecinho do vídeo, que é a Fabiola colocando o assunto, aí no meio ela pede pra... Aí ela coloca o que eles falaram e no final tem a resposta dele. Certo. Só um minuto aí. Vamos ver aqui, e aí você fecha aí com um comentário. Cadê aqui? Isso. Ele disse basicamente Josias, a gente que o tem aqui eleitor... a pergunta e a resposta. Vamos ouvir, que aí você não precisa nem explicar. A gente assiste, depois você comenta. Acho interessante. Vamos assistir juntos, até porque tem muita gente que não assistiu o debate ontem e fala do que eles estão falando. Estamos falando de uma pergunta feita pelo Josias de Souza ao candidato Pablo Marçal, que fez um ataque ao Josias. Vamos assistir esse trecho. Pode dar o pause, o seu comentário. Acho que não precisa a gente pôr a pergunta, não sei se vai dar direito. Vai direto no Josias, quando ele aparecer. No processo eleitoral... Pode ir, mais pro final. Os três. Vai, né? E aí, Josias? Pronto. Então, o meu objetivo, quando eu mencionei a frase do Marçal, né? Foi apresentar o Pablo Marçal a si mesmo. Apresentar ele a ele próprio. Então, coloquei uma frase dita por ele, e perguntei. Quer dizer, nessa frase ele está dizendo que o eleitorado é idiota e que ele precisa produzir idiotices porque tem que chamar a atenção. Né? Então, quando fiz a pergunta, eu sabia que não teria direito à réplica, porque as regras não previam réplica. Esses debates... E porque não é uma sabatina, né? Sim. É um debate. E é entre eles lá. Já Sim. acho muito, os caras têm que fazer pergunta. Ao longo dos anos, eles foram se aperfeiçoando, segundo o olhar da marketagem, para submeter o candidato ao ambiente mais confortável possível. E a réplica do jornalista sempre foi vista como algo incômodo. Então, eles foram proibindo a réplica de jornalista sob pena de não participar do debate. Então, eu sabia que não haveria direito à réplica. Então, eu fiz questão de expor o Marçal a uma frase dele próprio. Não fiz juízo de valor, apenas repeti a frase dele, entre aspas, e perguntei, é isso mesmo? Então, o eleitor é idiota e merece ser bombardeado de idiotices em vez de ouvir propostas de governo, propostas... Tá vendo? Ele teve estratégia também na hora de fazer a pergunta. Mas... Vai ter que tirar essa aí, porque senão não vai monetizar. Uhum. Vocês têm que entender uma Se parada. der algum problema nessa resposta aqui, a gente vai excluir esse trecho. Não, o que rola é o seguinte: o Josias fez o Pablo Marçal foi no Flow e falou lá aquela frase dele, em que o brasileiro às vezes acha como meio idiota e às vezes ele tem que fazer um conteúdo meio idiota. O Josias perguntou: é isso mesmo? Você acha? Tá dizendo mesmo que então você tá dizendo que o pessoal é tudo idiota? Quem vota em você é idiota? Tá... Mais ou menos isso, tá ligado? A questão pra mim, nesse caso, tá mais pro ego do jornalista novamente. Entendeu? O debate é entre os candidatos. Eu, sinceramente, acho que quando um jornalista faz uma pergunta, essa pergunta deveria ser destinada a todos. E cada um ter, tipo ali, 40 segundos pra responder. E a pergunta tem que ser sobre o Estado, ou o país, ou... Entendeu? Propostas, né? É. Porque é tipo assim, e aquele negócio lá, e aquele... E aí você fala assim, caralho, você vai se preferir... O Boulos tem uma frase muito boa, que eu acho que ele sempre fala assim, eu sou candidato a prefeito de São Paulo. Não sou candidato a prefeito de Tel Aviv ou de Paris, tá ligado? Eu acho foda essa frase, porque assim, mano, ele tem razão. No final das contas é isso. Eu já acho muito jornalista ter que fazer a pergunta, e a pergunta é diretamente pra um cara só, tá? Eu preferia que fosse pra todos. Ou nem fizesse, o negócio tinha que ser um embate entre eles, a gente tá escolhendo entre eles. O jornalista tem que fazer pergunta em sabatina. E aí eu dou o maior apoio pro cara ter uma réplica. O cara faz a pergunta, o cara dá a resposta, o cara dá uma réplica, o cara faz a segunda resposta em cima da réplica e acabou. Próxima pergunta. Tá ligado? Pra não ficar comendo tempo num assunto só. Que agora a especialidade dos jornalistas é essa. Você tem 40 minutos, 50 minutos com o cara e você come 10 numa pergunta. Entendeu? Porque, e é 5 minutos você fazendo a pergunta, porque o jornalista agora não sabe mais fazer uma pergunta simples, ele tem que fazer um texto. Segundo não sei o que, de Platão e tal, não sei o que, a Revolução Francesa e não sei o que lá. O que eu queria saber do senhor é bolacha ou biscoito? Em relação a tudo isso que eu falei pro senhor. Ele faz uma análise e depois faz a pergunta. O que é uma merda, só faz a droga da pergunta. Porque você não tá no seu retiro espiritual com outros jornalistas. Você tá fazendo a pergunta e quem tá em casa é o povão. O povão tem que entender a sua pergunta.
Senão fica tipo assim, ai, que sono esse jornalista falando, chato demais. Tá ligado? Eu assisti um pedaço da participação do Ciro Gomes no My News, né? Que é um canal que tem aí pelo YouTube. E ele foi apresentado para ele esse assunto em relação ao que aconteceu com Josias e tal. E aí ele fala o seguinte, a questão também é a arrogância do jornalista ao entrevistar. Então, muitas vezes, a pessoa tá reagindo à forma com que o jornalista tá tratando ela. E ele até fala um episódio que ele foi fazer uma denúncia, colocou dados onde não tinha lugar nenhum e tal, e foi até com esse jornalista. Daí ele fala assim, o jornalista foi tão arrogante comigo que esperou que eu saísse, né, do quadro, que eu não tivesse mais como responder, e começou a falar um monte de coisa sobre o que eu tinha falado, sem que eu pudesse voltar e rebater. E aí ele fala até do jornalismo da Globo. Ele fala que o jornalismo da Globo, que tem uma... Vou colocar aqui nas minhas palavras como se fosse uma casta do jornalismo de elite. E tem mesmo. E que esses caras são intocáveis, eles acham que eles podem chegar fuzilando todo mundo. E aí, quando chega um Pablo Marçal da vida que bate de frente com eles, os caras não sabem responder. Entendeu? Os caras não sabem, quando são confrontados, os caras não sabem como reagir. É isso, né? O que a gente tá vendo nas sabatinas e nos debates, o confronto, além do confronto com os candidatos, mas o confronto com o jornalismo. E que vem acontecendo direto, o confronto Culpa dos jornalistas. da política com o jornalismo. Eu culpo os políticos. jornalistas. Culpo grandão os jornalistas, mano. Culpo grandão os caras. Se os caras tratassem todo mundo por igual, eu não culpava eles não. Se falasse assim, mas foi o Boulos lá, os caras arrebentou o Boulos. Foi o Ricardo Nunes, os caras arrebentou o Ricardo Nunes. Aí vai, não, foi o Boulos, os caras alisou ele. Foi o Ricardo Nunes, os caras alisou ele. Foi o Pablo Marçal, os caras arrebentou. Aí foi nessa hora, mano, que o jornalismo caiu. Ou você alisa todo mundo, ou você bate em todo mundo. Esse negócio de um é o meu de estimação, eu vou olhar o plano de governo linha por linha. O outro eu nem vou falar em plano de governo. O outro eu caguei pro plano de governo. Tá ligado? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.